bem-vindos a mais uma aula live. Participando dessas aulas, vocês irão poder aprender todo o beabá da confeitaria clássica, aí, trabalhando na cozinha de sua casa, podendo vender bem o ano inteiro. Eu sou Malu Galvão, chefe confeiteira, há mais de 7 anos, atuando na área, trabalhando na cozinha da minha casa. Hoje, nossa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês uma torta de palha italiana coberta com uma deliciosa geleia de morango. É um produto super versátil que você pode vender o ano todo, tá? É muito simples, muito prática. Eu vou ensinar hoje nessa aula para vocês ponto do brigadeiro, qual forma utilizar para fazer a torta de palha italiana, que tipos, de coberturas que vocês podem estar fazendo, por que a sua palha dá errado, qual a diferença de geleia para compota, tudo isso a gente vai abordar hoje nesta aula live. É uma história interessante e engraçada. A palha italiana, ela não vem da Itália, tá, minha gente? Nem palha italiana é vendido na Itália. A palha italiana, dizem o que eu já li e pesquisei, foi derivada daquele salaminho português, aquele salaminho de chocolate, que era feito com biscoito, com avelãs e outras nozes. E aí, a colônia italiana, que mora lá no sul do nosso Brasil, do nosso país, que trouxe esse salaminho para cá, para o Brasil, os portugueses, e aí eles transformaram o salaminho nesse docinho quadradinho e deram o nome de palha italiana, porque foram os italianos aqui no Brasil que criaram a palha italiana, mas ela não veio da Itália, tá? Então, eu soube dessa história, eu li essa história, não sei se é verdade, mas o nome pegou aqui no Brasil e a gente utiliza até hoje, mas na Itália não vende palha italiana. E eu trabalho com palha italiana, foi meu primeiro produto na confeitaria, para quem já me conhece sabe, eu trabalho há mais de 7 anos com palha italiana. Hoje eu faço vários subprodutos da palha italiana. Além dessa torta que eu vou ensinar hoje para vocês, eu faço a palha italiana tradicional, eu faço cheesecake de palha italiana, então mais de 15 sabores de palha italiana. Então o que é a palha italiana? Nada mais é do que a mistura de brigadeiro com biscoito. E aí vocês podem variar e usar a criatividade. Pode ser brigadeiro branco, brigadeiro preto, brigadeiro de doce de leite, brigadeiro de leite em pó. Pode ser biscoito branco, biscoito Maria, biscoito maisena, aquele biscoito redondinho preto, bem conhecido. Pode ser ele também, pode ser um biscoito de doce de leite. Vocês vão usar a criatividade, sabendo que é uma mistura de brigadeiro com biscoito. E hoje eu vou ensinar a vocês a torta de palha italiana, tá? Que eu faço com vários sabores, tradicional, eu faço com a farofinha do biscoito em casa, eu faço como essa aqui com geleia de morango, que eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma pergunta que muito é feita para mim, tá? Quando minhas alunas, quem não é aluno e pergunta, Malu, por que minha palha italiana fica mole? Eu corto, depois que eu corto, ela fica mole. Sua palha italiana pode estar ficando mole porque você está errando o ponto do brigadeiro. E é o que eu vou ensinar para vocês hoje, o ponto do brigadeiro da palha italiana. Que aí vocês podem tanto fazer a palha italiana tradicional, quanto tá fazendo a torta, que é o que vocês vão aprender hoje. Começar com a base da torta da palha italiana. Por que começar com a base da torta da palha italiana? Porque ela tem que ir pro forno, certo? E como você perguntar, de que é feito a palha italiana? Eu falei. E agora, Malu, do que é feito a torta de palha italiana? A torta de palha italiana é uma torta, como toda torta, tem uma base, tá? E qual é a diferença das bases de tortas? Aqui a gente vai usar uma farofa, é aquela base de biscoito com uma gordura, que no caso é a manteiga. Mas existem várias bases de torta, tá? Tem bases de torta de massa sablé, massa sucré. Vocês podem estar fazendo também. Eu não gosto para palha italiana, eu prefiro o próprio biscoito que faz a palha italiana, eu faço a base dela. Fica muito mais saboroso, tá? Então a gente vai começar por ela, porque ela vai pro forno. E enquanto ela tá no forno, a gente vai fazer a massa da palha. E é muito simples, olha só. A receita, não se preocupem com receita, nem perguntem aqui, porque a receita já deve estar no meu canal Telegram. Assim que vocês acabarem a live, vocês vão lá e pegam a receita. Então não se preocupem com a receita. Preste atenção como é feita a palha italiana, a torta de palha italiana, tá certo? Aqui, ó, eu tenho o biscoito já trituradinho, passei no mix, biscoito maisena triturado e a minha manteiga em ponto de pomada, bem molinha, tá aqui, ó. Então eu vou colocar minha manteiga junto com o meu biscoito já triturado. E vou misturar. Ó. Misturo. Até ficar aquela farofinha bem molhadinha que a gente conhece. Mary. Chama a nossa ajudante. Mary. Tu liga o forno pra mim. Já vou ligar o forno.
Tu liga o forno? Ah, já ligou? Pronto, eu vou te dar já, só um minutinho. Ó, misturei e tá uma farofinha bem molhadinha, bem úmida. E agora a gente vai, ó, sim, a forma. Malu, que tipo de forma eu uso para fazer torta de palha italiana? Forma de fundo falso, minha gente. E aí tem que ser forma de fundo falso. Como toda torta, é necessário uma forma de fundo falso, tá? E aí essa forma aqui, ela tem 15 centímetros de diâmetro. Eu tô fazendo uma torta de palha italiana P. A minha torta de palha italiana média é de 20 centímetros. Então a gente tá fazendo hoje meia receita. Não precisa passar nada na forma, tá? Não precisa untar. Por quê? Porque a base dela já é com muita gordura, é a base de manteiga, então ela não vai grudar. Ela vai, você pode passar um pouco de desmoldante aqui nas laterais se quiser, mas eu nem passo na minha. Vocês vão ver, eu tenho uma pronta já. Quando eu for desenformar ela, eu só coloco em cima de um copinho assim, empurro, ó, ela sai perfeita, certo? Então, ó, base para a palha italiana é uma base de torta com fundo falso, tá? Venho, coloco a minha farofinha, que já tá toda molhada com minha manteiga. Pego uma colher e vou, ó, amassar, ó. Começo a amassar essa base. Eu acho que todo mundo aqui já fez torta. Com certeza, vocês já aprenderam a fazer torta. E aí eu venho com a colherzinha, ó. Vou amassando. Fazendo força mesmo, pressionando. Vocês vão ver que ela vai ficar toda agarradinha aqui na minha forma, ó. Toda agarradinha na minha forma, tá vendo? E aí, Mary, pode vir pegar. Vou dar pra Mary. Colocar 10 minutos no forno. Ó. 10 minutos. Aí tu traz, não segura embaixo não, que é fundo falso. Assim. Pronto, foi pro forno, 10 minutos no forno. Pra quê? Pra essa gordura umedecer meu biscoito e assar o meu biscoito. E quando ele secar, quando ele esfriar, vai ficar aquela base bem crocante e durinha. Porque se eu deixar só assim, toda vez que meu cliente for partir, vai ser aquela base toda esfarelada de biscoito. Eu não curto, certo? Agora a gente vai fazer a massa da base da torta. Malu, qual é o ponto de brigadeiro que é necessário para fazer uma torta de palha italiana ou a própria palha italiana? Ponto de bico, minha gente. Ponto de recheio. Tem tantos nomes hoje no mercado. Ponto de bico, ponto de bloco, ponto de recheio. É aquele ponto do brigadeiro, quando a gente levanta a espátula e o brigadeiro cai em pedaços. E o que cai não se mistura mais com o que está aqui na panela. Então, ponto de bico. Por que eu dou esse nome, ponto de bico? Porque é o ponto que eu uso com bico de confeitar. É o ponto que eu uso para rechear meus bolos, para cobrir meus bolos. Então, eu dei esse nome, ponto de bico. Mas você pode usar o nome que você quiser, sabendo que é esse ponto. É o ponto que a gente usa para recheio, certo? E aí, eu já coloquei aqui, ó, minha manteiga. Vou abrir o leite condensado. A gente vai fazer uma torta de palha italiana branca, tá? Como ela vai geleia de morango em cima, eu vou fazer ela sabor branco para ficar bem neutro, certo? Então, eu vou colocar meu leite condensado aqui. Antes de ligar o fogo, eu vou mostrar a vocês como eu corto esse biscoito da palha. E vou pesar aqui, porque a gente precisa de 100 gramas certinho de biscoito, tá certo? Para essa palha italiana. Então, eu vou já abrir meu pacote. Colocar minha luvinha. Biscoito maisena tradicional eu tô usando, certo? Ó, maisena tradicional. E aí eu vou abrir meu pacote. E vou pesar 100 gramas de biscoito. Gramas de biscoito. Venho agora, ó, essa parte é muito importante, tá? Deixa eu pegar até outro potinho. Ó, eu venho agora e vou quebrar meu biscoito. Eu não quebro meu biscoito simplesmente no meio, que ele vai ficar muito grande. Eu vou tentar quebrar esse biscoito em 4 partes, ó. 4 partes. Por quê? Porque vai me ajudar a espalhar esse brigadeiro na forma. Essa é a mesma técnica que eu uso para fazer minha palha italiana, tá, minha gente? Quem é aluno é meu aí já escutou isso. Não parta um biscoito no meio, vai ficar um biscoito muito grande e você vai ter muita dificuldade de espalhar. Também não pode ser um biscoito muito pequeno. Malu, por que não pode ser um biscoito muito pequeno? Porque se você esfarelar esse biscoito, eu já tive aluna, foi interessante, já tive aluna em São Paulo, quando eu dei aula, que quando eu falei isso na hora da aula, ela disse, meu Deus, já tá pago o meu curso, agora eu já sei porque eu errava minhas palhas italianas. O biscoito, qual é a função do biscoito na palha italiana? O biscoito, ele tem a função, ele é como se fosse o tijolo, ele é o tijolinho na sua palha italiana.
Porque o ponto do brigadeiro é um ponto do brigadeiro molinho, né, minha gente? É um ponto de recheio, ponto de bico, é um brigadeiro cremoso. E como é que ele se sustenta ali naquela palha bem perfeitinha, quadradinho, a própria torta que a gente vai fazer aqui? Por conta do biscoito. Se o biscoito tiver muito pequeno, se o biscoito tiver farelo, não vai adiantar, vai virar um brigadeiro sabor de biscoito. Então tem que ser um biscoito quebrado, mas não grande nem muito pequeno. Assim, ó. Ó. Tá vendo? Agora que meu biscoito já tá partido, eu vou mexer meu brigadeiro. E aí, Malu, pra essa palha italiana, pra torta, não precisa colocar creme de leite, glucose, nada disso, não. Minha palha italiana eu não uso nada disso. É somente a gordura, que no caso eu tô usando aqui a manteiga, e o leite condensado. Não uso gordura, não uso creme de leite nem glucose na minha palha italiana, porque... Deixa eu ligar o fogo. A minha palha italiana, ela é blindada. Você lembra quando a palha italiana tá pronta, eu passo o quê? Eu passo ela depois no açúcar, né? No açúcar de confeiteiro. Quem é aluno meu sabe. Toda a minha palha italiana vai passada no açúcar de confeiteiro. E esse açúcar, ele blinda a minha palha italiana de quê? Da umidade, do ar. Então demora bem mais da minha palha açucarar. Obrigado. Aqui já tem, ó, uma torta pronta, que eu fiz hoje de manhã, mostrei até nos meus stories pra vocês. Já tá aqui. Isso é um produto que você vende o ano inteiro, minha gente. É um produto que eu sempre vendi. Você pode fazer, como eu disse, utilizar a criatividade, fazer vários sabores, várias bases. Base de chocolate, base branca como essa, base de biscoito, aquele biscoito negro, aquele conhecido, vocês sabem qual é. Pode usar atualmente qualquer tipo de forma. Obrigada. Para fazer palha italiana, você pode usar qualquer tipo de forma. Forma de fundo falso, forma sem ser fundo falso. Inclusive, minha última turma, no fim do ano, teve uma atualização onde eu ensinei meus alunos a usar forma sem ser fundo falso. Como retirar de lá a palha. Então, para fazer a palha italiana, pode usar qualquer tipo de forma. Se você quiser redonda, quadrada, oval, retangular, você que vai decidir sua padronização. Para fazer torta de palha italiana, eu acho muito importante uma de fundo falso. Como todo mundo que faz torta, é importante se fazer numa base de fundo falso, para você retirar essa torta e não correr o risco de quebrar. Mesma coisa com as massas que a gente utiliza para torta salgada e doce. Massa sablé, sucré, brisé, que a gente faz para tortas salgadas e doces. Eu acho muito importante usar uma base de fundo falso, porque não corre o risco de, quando você desenformar, a sua torta quebrar. Então, você fica uma torta tão linda e você vai, ó, virar sem ser fundo falso e ela quebra as bordas laterais, principalmente quando é mais alta. Eu fiz uma banoffee um dia desses, fim de semana passado. E aí eu fui virar e segurar na mão e a lateral dela quebrou, porque estava fina, né, e não tinha fundo falso. Então, eu não recomendo vocês não usarem fundo, sem ser fundo falso, certo? O brigadeiro. Eu trabalho para 4 tipos de preparações. No meu curso, eu ensino isso. Ponto de cascata, que eu chamo. Cada confeiteira, minha gente, vai dar o nome dela, tá? Vocês não estranhem, não. Isso aí, não existe uma padronização na confeitaria para nome de brigadeiro. Na verdade, brigadeiro é uma polêmica. Depois a gente fala sobre isso. Ó, já tá chegando no ponto. Eu trabalho com 4 pontos de brigadeiro. Ponto de cascata, que é o que eu uso nos meus bolos de cascata. Ponto de bico, que é esse aqui, acabamos de chegar. Olha que ponto lindo. Ó, levanta, ele cai em blocos, tá vendo? E o que cai, ó, o que cai não se mistura na panela. Esse é o ponto de bico. Chegou nesse ponto de bico, eu venho com o meu biscoito e jogo todo o meu biscoito. Mostro isso muito nos stories, né? Quem me acompanha aqui vê. Jogo todo o meu biscoito dentro da panela. Misturo bem. Uma dica super importante para vocês. Com a torta de palha ou a própria palha daquele biscoito negro, vocês não podem mexer muito, tá? Vocês simplesmente jogam o biscoito, misturam bem rapidinho. Ó, nossa base tá aqui, ó. Olha a nossa base assada. Coloco a base aqui. Venho agora com toda essa minha massa e jogo dentro da minha forma. Ó. Jogo dentro da minha forma. E agora a gente vai começar a empurrar, alisar, ó. Venho, vou empurrando para ela aderir bem nas laterais, aderir bem lá no fundo, colar com o meu biscoitinho. E aí, ó, a gente vai, ó. Se lembra que tá quente. Ó, venho alisando, espalhando. Por isso que o biscoito não pode ser grande, porque
Senão você vai ter dificuldade de fazer esse processo aqui, ó. De empurrar, de alisar esse biscoito, certo? Ó. Venho. E já tá pronta. Vou mostrar pra vocês. Alisei toda a minha massinha. Ó. E nossa torta tá pronta. Olha que linda que fica. Todinha aqui já. Agora, você deixa esfriar. Não precisa ficar 100% fria, tá certo? Pode ficar morninha. Você vai cobrir com plástico filme, como eu fiz com essa aqui minha, ó. Tá com plástico filme, que a gente vai tirar na hora de finalizar com a geleia. Agora eu vou ensinar a geleia pra vocês. Para fazer a geleia de morango é super simples. Olha só. E aí, eu vou dar uma dica para vocês, que vocês nunca mais irão perder morango na casa de vocês. Como não perder morango mais? Eu faço feira, compro morango, tenho pedido no fim do ano, Natal agora, sobrou um monte de morango, morango amassado, morango que estava uma parte boa, outra parte não. Posso aproveitar? Jogo fora? Pode aproveitar sim. O que é que você vai fazer? Você vai congelar esses morangos. Aqueles morangozinhos amassados, aqueles morangos que começam a ficar mais molinhos, que não dá para usar numa decoração, que não ficam tão bonitos. Você vai tirar o cabinho deles todos, a plantinha deles, e vai botar num saco de congelar e colocar no seu freezer. E aí você vai ter morango pronto para fazer geleia de morango. Eu nunca mais perdi morango depois que eu comecei a fazer isso. Toda sobra de morango, lógico, eu esterilizo meus morangos, eu deixo de molho na solução, depois eu deixo em grade para ele secar, enxuo com papel toalha e ou uso ou congelo. E aí eu coloco nos saquinhos, tiro todo o ar, boto no freezer e quando tem um pedido precisa de uma geleia de morango, sim, uma dica muito importante, eu já faço saquinhos de 100 em 100 gramas. E aí, se você quer fazer uma geleia como essa hoje, que são 200 gramas, você tira 2 saquinhos. É melhor do que se você descongelar esse morango, ele não serve mais para você congelar novamente. Se você quiser fazer todo de geleia, você pode. E aí a geleia vai ficar na sua geladeira 30 dias sem problema, certo? É uma dica para você nunca mais perder morango aí na sua casa. Agora, ó, eu peguei meu morango, piquei ele, ó. Ele não tá congelado, porque esse é fresco, tá? Eu comprei ontem. Piquei ele. Vou colocar na minha panela. Venho com açúcar. E venho com o limão. Eu gosto muito de botar o limão. A acidez ajuda muito na conservação, tá? Da sua geleia. Toda geleia minha eu coloco limão. Aqui eu vou botar meio limão. Ligo o meu fogo. Se você ver que tá muito sequinho, você pode colocar um pouquinho de água. Morango congelado não precisa colocar água, tá, minha gente? Que ele solta muita água. Esse aqui, você pode colocar um pouquinho d'água. Eu vou colocar um pouquinho d'água. Vou colocar aqui pro lado, minha panela. Já tá do meu lado. E a gente vai finalizar esse aqui agora, certo? Bandejinha branca. Olha a geleia depois de pronta, minha gente. Como ficou linda. Olha isso. Olha essa geleia. Que coisa linda. Olha a textura dessa geleia. Coisa linda. Esse é o de branco. Esse. E aí, ó. Já começou a soltar bastante água. Como meu morango não tá congelado, eu vou ajudar ele, obrigada, colocando um pouquinho, ó, de água. 2 dedinhos de água só é o suficiente, tá? Só para o meu açúcar não caramelizar mais rápido do que dissolver meu morango. Certo? Quando ele tá congelado, demora mais e solta muita água. Ele in natura assim, você pode botar um pouquinho de água para ajudar. E aí agora a gente vai finalizar. Ó, peguei minha bandeja. Venho agora, como eu disse a vocês, eu coloco um copo. Ó, pega um copozinho plástico. Uma dica para vocês. Sempre guardem um pouquinho de brigadeiro. Um pouquinho de brigadeiro. Quando você fizer a palha, para você melar o seu pratinho, tá? Melar seu pratinho para a sua palha poder aderir e não ficar escorregando na vasilha que você for entregar. Então é importante você melar um pouquinho de brigadeiro embaixo, certo? Pega um copinho, ó. Venho com a minha forma aí. Empurro, ó como sai fácil, ó. Se lembra, eu não passo nada na lateral, ó. Ó, vai empurrando delicadamente. Ó, já saiu. Tirei. Se lembram que o fundo tá aqui ainda, viu? Não entreguem, pelo amor de Deus, as tortas de vocês com fundo pro cliente não, viu? Não esqueçam de tirar esse fundo. E aí eu vou pegar um pouquinho de brigadeiro,
Vamos dizer que aqui era o cake board que iria a nossa torta. Venho, ó, com a faquinha, tiro delicadamente o fundo, sai normalmente, sem quebrar nada, ó. Olha a minha torta aqui inteirinha. Venho e colo ela na minha base, certo? Agora, a gente vai vir com a geleia. A minha geleia tá aqui, ó. E aí demora, tá, minha gente? Demora uns 20 minutinhos. Por isso que eu deixei aqui de lado, porque ela demora uns 20 minutinhos pra ficar pronta. Enquanto isso, a gente finaliza aqui. Ó, coloco a minha geleia em cima da torta. As medidas da receita que eu passei, vou tá no meu Telegram pra vocês. É a medida certa pra você fazer essa torta aqui de 15 centímetros de diâmetro. Se vocês quiserem fazer uma de 20 centímetros, vocês dupliquem todas as quantidades. Pode duplicar com segurança, certo? Coloquei, ó, minha geleia. E aí, às vezes, a gente vem com morango para decorar, né? Para finalizar essa torta. Olha que linda nossa torta de palha italiana com geleia de morango. Deixa eu mostrar aí que lindona! Gostaram? Quanto tempo de forno? 10 minutos de forno, tá? A base é de biscoito, biscoito com manteiga. Essa live vai ficar salva. Se você perdeu o início, assiste depois, tá bom? Pode congelar, você vai congelar sem a geleia, tá? Você vai congelar até a parte da massa da palha, da torta. Obrigada! Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui as perguntas. Sim, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês sabem a diferença de geleia para compota? Vocês sabem qual é a diferença? O que é geleia e o que é compota? Vamos lá. Geleia é o que a gente fez agora. A gente vai levar para a panela açúcar e a fruta que você desejar, e um ácido, que no caso foi o limão, e vai deixar esse açúcar caramelizar essa fruta e ficar aquela textura de geleia, tá? A compota é diferente. A compota a gente leva para o forno. A gente não faz na panela. A gente coloca as frutas quase inteiras. Eu parto só na metade, para você ter ideia, o morango. Coloco também o ácido e o açúcar e ela vai para o forno. A compota é para preservar a fruta, os pedaços da fruta. Então você come uma compota com pedaços de morango, de amora, de mirtilo. Já a geleia não. A geleia, ela fica essa consistência aqui, né? Cremosa, caramelizada. A diferença da geleia para a compota é basicamente esta. Vocês tenham gostado dessa live, dessa aula live hoje. Fico muito feliz com a presença de vocês. Semana que vem, nossas 2 lives que vamos ter. Uma vai ser já com a consultoria, com uma aluna ou seguidora, todo mundo que me mandou os nomes. A gente já está selecionando as pessoas, vou entrar em contato com essas pessoas até domingo para poder informar qual vai ser escolhida para minha consultoria terça-feira. Então, terça-feira tem live de consultoria, onde eu vou analisar seu perfil, vou analisar seu Instagram, seu trabalho. Você pode tirar todas as suas dúvidas e dicas comigo, o que você quiser. E na quinta-feira, a gente vai ter uma live super especial, uma aula sobre delivery com Isabela. Ela é a rainha do delivery lá em Belo Horizonte. Ela, minha gente, vende muito em delivery. E ela vai dar todas as dicas, todos os passos para vocês, em parceria comigo, para ajudar vocês a trabalhar com delivery aí na casa de vocês. Então não percam essas 2 aulas live semana que vem, tá certo? Eu vou colocar bem direitinho no meu feed e posto aqui nos stories também. Então finalizo hoje essa aula live de torta de palha italiana. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. É um produto super vendável. É um produto que você pode fazer e vender um ano inteiro, usar criatividade de vários sabores. Pessoal do YouTube, um beijo. Fiquem com Deus. Eu vou responder